Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Preço do bezerro em São Paulo atinge o segundo recorde na semana. Dólar sobe, supera R$ 5,70. É a cotação máxima em 3 meses. Câmara pode votar hoje o novo texto da lei de falência, que permite recuperação judicial para produtor rural pessoa física. E você vai ver também que o preço do arroz chegou a R$ 100 por saca e atingiu o mais alto patamar da história. StoneX alerta para risco de tensão em Belarus afetar o mercado de fertilizantes. O país responde por 25% da produção mundial de potássio. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Você sabe que nos últimos dias, imagens como essa que a gente vai mostrar agora revelam a tensão em Belarus, país europeu em que a população protesta após a eleição do novo presidente. Este protesto, este fato importa para o agro, já que este país é responsável por 25% da produção mundial de potássio, segundo a consultoria StoneX. E isto pode impactar o mercado mundial do fertilizante e a gente vai saber já por quê e como com o Marcelo Mello. Marcelo Mello está ao vivo conosco para repercutir estes assuntos que estão na pauta do agro. Marcelo, seja bem-vindo, boa tarde. Vou começar já com estes protestos no país europeu, que é o grande responsável pelo potássio. Você entende que isso já está afetando o mercado? Olha, Kelly, desculpe, nós não temos problema, ele está afetando em questão de preços, né? Há uma dúvida grande do que está passando efetivamente por lá. Os protestos começaram logo depois das eleições, que foi no domingo da semana passada, dia 9, e eles se intensificaram principalmente no fim de semana, agora, e na segunda-feira foi chamada uma greve geral. E essa greve geral não está muito clara as notícias do que está acontecendo com a produção de potássio, que é muito importante, como você colocou. Eles são responsáveis por 20% a 25% de market share no mundo. Então, o que acontece? Eles estão falando que eles estão com uma greve parcial, mas a gente não sabe se a greve parcial é 20% parada, o que é tranquilo, digamos, ou se é 80% parado, o que também é parcial, né? E aí é muito sério. Então, isso não está muito claro e nós temos que ver quais vão ser os desenvolvimentos, né? Agora, Marcelo, nesse momento de falta de clareza, de ruído, a gente está falando aqui do país que responde por 25% em média da produção mundial de potássio. O mercado, ele sempre reage aos boatos, às vezes cai no fato. Como é que está a reação no mercado de potássio a essa incerteza vinda do país europeu? Então, bom, primeiro ponto que nós colocamos para deixar todo mundo tranquilo é que no curto prazo não tem nenhum risco de desabastecimento. Os estoques no Brasil são tranquilos e como o Brasil é o maior importador mundial desse produto, as próprias empresas fazem estoques aqui para que quando surge demanda possa ser vendido. Então nós estamos muito tranquilos, não tem nenhum problema quanto a isso de desabastecimento. Mas o problema é o preço, como você está colocando. Então, os preços nesse mercado, tipicamente, eles são índices que são publicados semanalmente. E eles vão ser publicados hoje à noite. Eu imagino que, ouvindo um pouco do que o mercado internacional está falando, tal, que deve haver uma reação, os preços no curto prazo devem subir aí talvez 10, 20 dólares por conta dessa situação. Agora, pode ser muito mais crítico que isso se a situação se prolongar por muito tempo. Aí nós podemos ter aumentos aí acima de 70 dólares, até 50, 70 dólares. Né? Bom, mas isso hoje você já enxerga aí na mesa de operação? Você que olha para o mercado de fertilizante diariamente, já observou alguma reação? O preço já reagiu depois do início dos protestos lá em Belarus? Então, por isso que eu dizia, os índices, quando eles saem, são índices internacionais, de empresas que fazem descobrimento de preço, né? E aí a gente vai ter isso hoje à noite. Então, formalmente, nós não temos um dado concreto. Mas, conversando com alguns clientes que estão tentando fazer compras e tudo, a gente já ouviu falar em aumentos de até 20%, né, sobre o preço da semana passada. Desculpe, 20% não, 20 dólares sobre os preços da semana passada.
$20, o preço, custo e frete Brasil agora, que é o que estou me referindo, está em 240. Então, subindo $20, está falando um pouco menos de 10% de aumento de preço, né? Que já foi observado e em decorrência dessa tensão nesse importante fornecedor mundial. Aí a gente quer antecipar para o nosso espectador quais são as tendências, né? A gente está às vésperas do plantio de uma nova safra, o dólar hoje bateu em 5,70. Que efeitos você já observa no mercado fertilizante? O preço tem esse fator internacional, tem o fator dólar. O que se faz no dia de hoje? Para onde vão os preços? Bom, então, é sempre muito importante, nós estamos sempre falando para o cliente, né, para o produtor rural, que o preço dele também está subindo. A soja, que estava acima de R$130 por saca, deve estar também mais alto até agora, né? E, inclusive, o preço está tão bom que eles já estão vendendo, muita gente no Centro-Oeste já está vendendo soja 2022, né? Também com preços muito bons, né? Bom, então, o que acontece? Sobe o fertilizante, ou seja, sobe parte do custo dele, mas também sobe o preço final dele. Então, por aí não é um problema tão sério nesse sentido. Evidentemente, assim que sobe o fertilizante, dá uma pequena redução de compras durante algum tempo, mas depois o mercado se estabelece e continua vendendo, normal. O que é muito interessante notar é que isso já não vai impactar seriamente agora a safra verão que está sendo plantada, porque para a safra verão que está sendo plantada, mais de, sei lá, 85% do consumo já foi comprado, já está entregue, ou seja, a maior parte já está resolvido. Evidente, sempre tem um pouco de repique, que a gente chama, o cara vai plantar um pouco mais. Estão plantando o quanto pode, né? Em qualquer lugar aqui estão querendo plantar, porque as margens estão muito atrativas e muito boas. Então é possível que haja um pouco mais de compra nesse sentido, ou alguém que está mais atrasado, um pequenininho que ainda não comprou. Mas de resto, facilmente 85, 95, 90% já foi comprado. Tá? Excelente. Então, essa é uma informação super relevante, Marcelo, porque para o telespectador, eventualmente, essa manchete pode gerar algum tipo de preocupação adicional. Você está dizendo safra-verão, não vejo riscos. Aí o risco fica para as próximas negociações. Aí o Marcelo lembrou bem, está tendo venda antecipada, mas também sei que está tendo compra antecipada de fertilizante. Há negócios também para 2022. A resposta que eu gostaria de saber para você, é hora de fechar o pacote de fertilizante? É hora de fazer esse pacote antecipado também? Bom, essa é outra pergunta também muito interessante. Quando você olha a relação de troca, as relações de troca elas estão ligeiramente abaixo da média, tá? Dos últimos 5 anos. Então não são ruins, mas não é dizer que estão maravilhosas. Agora, então se ele está vendendo soja, pode ser que ele compre fertilizante até está adequado. Mas o momento para a compra de fertilizante efetivamente não está muito bom, né? Por quê? Porque se nós pegarmos o fósforo, por exemplo, o fósforo está com um problema sério. O fósforo subiu de final de junho até agora mais de 25%, quase 30% nos Estados Unidos e aqui no Brasil cerca de 15%. Então, a metade disso, um pouquinho mais que a metade. E por que isso? Porque nós estamos tendo um problema novo no sentido de que a Mosaic nos Estados Unidos entrou com uma petição jurídica formal para countervailing duty, né, que chama, ou seja, para direitos compensatórios. Ela diz que Marrocos e Rússia, que estão exportando muito para os Estados Unidos, estão recebendo subsídios, né? E, portanto, ela quer que as autoridades norte-americanas de comércio internacional verifiquem essa situação e estabeleçam sobretaxa sobre essas importações para que ela tenha uma competição justa, né? E isso fez, então, o preço subir de final de junho até agora, como eu te falei, cerca de 30% dos Estados Unidos. No Brasil, uns 15%. Então, é muito. Então, o momento de compra do fósforo não é um momento fantástico, tá? Porque essa situação vai se reverter daqui a alguns meses. Eu tenho certeza que vai se reverter isso aí. Então, quando o mercado se acalmar, quando se ajustar toda a situação, e quando estabelecer ou não a sobretaxa nos Estados Unidos, o mercado vai esvaziar e vai se perder. Então, eu acho muito antecipado para essa compra. Agora, se está vendendo soja a um preço bom e a relação de troca está adequada, tudo bem, ele pode fazer, né? O nitrogênio também não é um momento fantástico de compra agora. Muita gente já comprou, cerca de 40% da safrinha do ano que vem, principalmente no Centro-Oeste, já foi vendida. Já foi comprado foi comprado o fertilizante, tá certo. foi negociado o fertilizante.
E o momento também está ruim, porque a ureia, por fundamentos efetivos, não com artificialidade de mercado, como ocorre no fosfatado, mas a ureia, por fundamentos de mercado, subiu muito, subiu 30%, subiu $70. E está agora no auge do preço. A gente vê o mercado caindo um pouquinho, ficando estável aqui, e depois caindo mais forte a partir de novembro, possivelmente. Então, acho que o momento de compra já passou e devia comprar depois. Muito bem. Marcelo Mello, muito obrigada a você, a Stonex, pelo alerta para a nossa audiência do futuro, né? A gente está com um papel aqui sempre de iluminar o que vem pela frente. Você deu o recado para a nossa audiência e eu te agradeço por isso. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Obrigada a você. O preço do bezerro em São Paulo atingiu o segundo recorde nesta semana, de acordo com o CPEA. A escassez de oferta, combinada a uma demanda forte, sobretudo de exportações, impulsionam os preços no mercado de reposição. O indicador CPEA do bezerro em São Paulo renovou o recorde histórico pela segunda vez na semana. O preço avançou para R$ 2.171,47. No ano, a alta já chega a 41,6%. No estado, o mercado de reposição segue aquecido e o bezerro se aproxima de R$ 2.200. E o mercado de genética também está aquecido. Dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial revelam que as vendas de sêmen aumentaram 33% no primeiro semestre deste ano. Nós vamos até Uberaba, Minas Gerais, onde está o Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genetics. O Tiago está acompanhando os negócios na Expo Genética, feira digital, que nesta edição está acontecendo desta forma. Tiago, diga pra gente como é que está o mercado, hein? Boa tarde a todos. Olha, o mercado esse ano está um mercado muito especial, um mercado bastante aquecido. A gente bateu um recorde aí de crescimento no mercado de sêmen e a gente observa que essa tendência ela segue todos os segmentos da genética, né? Já que em leilões de tourinhos e de matrizes melhoradores, a gente também tem aí preços recordes e altíssima liquidez. E aí na Expo Genética, como é que estão os negócios nesta semana? Olha, os negócios estão bem aquecidos, né? A gente segue a tendência do que foi observado no primeiro semestre da ASBIA, especialmente nos leilões. A gente tem uma concentração de leilões durante a semana. Esses leilões estão acontecendo de forma virtual e o que ninguém esperava era que, mesmo com a pandemia, a gente tivesse preços tão interessantes assim para quem está vendendo, né? Uma procura bem acima do que foi observado nos últimos anos. Isso mostra a tendência de que o agro realmente não para e o resultado da balança é realmente positivo na pecuária também. Você está dizendo que mesmo com o evento digital, a performance dos negócios é positiva. A gente já viu aí os dados da ASBIA, né? Um incremento de 33% na venda de sêmens no primeiro semestre. E a tendência para o segundo semestre, na sua visão, é de superar o resultado do primeiro semestre? Quais são os indícios que temos até agora? Olha, a gente tem uma concentração de venda de sêmen maior no segundo semestre por causa da estação de monta de corte, né? E é claro que manter os mesmos patamares de crescimento é um desafio, mas eu acredito fortemente nessa tendência. Isso acontece porque nós estamos num momento muito positivo para o pecuarista, né? A gente tem um mercado de carne, os preços das arrobas tiveram um forte aumento no final do início do ano, no início desse ano, e eles se mantêm extremamente atrativos, e no leite também nós temos um mercado em recuperação. Esses dois sinais incentivam e encorajam o produtor a investir em tecnologia e pensar em colher resultados em curto e longo prazo. E a gente tem a tecnologia da reprodução através da IETF e da genética exatamente fazendo essa entrega para ele. Então, eu acredito que esse é um caminho sem volta e que o Brasil está ensinando o mundo aí, né, sobre o percentual de vacas a inseminar. A gente tem o maior percentual de vacas de corte sendo inseminadas no mundo, onde a gente alcançou 17% das vacas brasileiras. Muito bem, e diga pra gente quais são os fatores que ancoram essa melhora no mercado de genética. A gente está vendo aí o preço do bezerro batendo recorde, arroba em patamares altos. Quero saber se estes são alguns dos fatores e se isso vale tanto para a pecuária de corte quanto pecuária de leite, Tiago. Sim, com certeza esses são fatores extremamente importantes, porque ao ganhar mais dinheiro, ao ter uma margem mais interessante, o produtor ele começa a se encorajar a fazer bons investimentos, né? E a gente tem que olhar a genética como um investimento, porque
principalmente se você olha para a reposição de fêmea em gado de corte, essa fêmea ela vai ficar no rebanho por várias safras, produzindo bezerros, produzindo os novos animais. Então, é um investimento que você consegue liquidá-lo a longo prazo, né? E colher excelentes frutos a partir desse investimento. Tiago, muito obrigada, viu, pela presença, pelos destaques, bons negócios para todos na Expogenética. Obrigado. Obrigada a você também, Tiago. Obrigada, uma boa tarde. O preço do arroz em casca de variedades nobres chegou a R$ 100 pela primeira vez na história. De acordo com o levantamento da Cogo Inteligência em Agronegócio, o consumo interno e as exportações motivam a alta das cotações. O preço do arroz em casca pago ao produtor do Rio Grande do Sul, maior estado produtor do país, bateu R$ 100 por saca de 50 quilos pela primeira vez na história, de acordo com a consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. O valor é referente ao arroz em casca de variedades nobres, com 64% de grãos inteiros, 12% de umidade e até 2% de impurezas. Já o arroz em casca de variedades comerciais, com média de 58% de grãos inteiros, 12% de umidade e até 2% de impurezas, está sendo cotado entre R$ 90 e R$ 95 e acumula uma alta de 40,6% nos últimos 30 dias. Esse é o maior valor médio recebido pelos produtores no Rio Grande do Sul, tanto em termos nominais quanto em termos de reais. De acordo com a consultoria, o consumo interno aquecido, o ritmo acelerado das exportações brasileiras e o recuo das importações impulsionam as cotações. R$ 100 por saca de arroz. Vamos já saber como isso impacta a intenção de plantio do Rio Grande do Sul, maior estado produtor de arroz no Brasil. Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, fala ao vivo conosco. Alexandre, primeiro vamos a essa manchete. R$ 100 por saca de arroz. É um arroz nobre, a gente sabe, mas o preço médio do arroz também está em um dos mais altos patamares da história. Como é que está a renda do arrozeiro diante desse contexto, hein? Boa tarde, Kellen. Um prazer falar contigo e com teus telespectadores. Este preço, Kellen, mencionado, ele não representa ainda a média de preço no estado do Rio Grande do Sul, que hoje gira em torno de R$ 80 a R$ 82. Existem já negócios de variedade nobre, como foi colocado, a R$ 100, mas eu lembro que este preço do arroz que está chegando neste patamar, ele inicialmente lá na colheita, os produtores acabaram vendendo na colheita arroz a R$ 48. Então, alguns produtores realmente estão realizando negócios muito bons, em patamares bem significativos, mas eu lembro que este preço ele é alcançado aí por poucos produtores, até em função do sistema de financiamento da lavoura arrozeira, onde somente 30%, né, dos arrozeiros têm acesso ao crédito oficial. Então, a maioria dos produtores, ele realmente negociou no primeiro semestre, ali na arrancada, e não está tendo este resultado. Mas realmente é um preço muito bom. Lembrando também, Kellen, que o arroz vem tendo preços abaixo do custo de produção nos últimos 5 anos. E o aumento ao consumidor, ele é da ordem de 15% a 20% no máximo. E isso nos traz aí 1 quilo do arroz no varejo, em torno de 4 a 4,50, o que significa pouco no fim no orçamento familiar, calculado inclusive pelo Diese, né, de São Paulo, que o arroz na cesta básica ele significa somente de 2% a 3% no custo. Então, uma família acaba gastando com arroz de 20 a 25 reais por mês com este produto nobre e muito bom aí com relação aos nutrientes necessários
ao Legal. consumidor. Alexandre, é importante os pontos que você traz, porque você está destacando, assim como o Canal Rural está destacando, que é o arroz nobre, R$100. Claro que é um patamar histórico, chama a nossa atenção. A média de preços é completamente diferente dessa, né? Ao redor de 80, 85, conforme você disse, e poucos produtores acessam esse patamar. A questão é saber que esse mercado aquecido vai ou não vai estimular o avanço do plantio no estado. O IRGA vai divulgar agora no final do mês a estimativa de plantio e há a possibilidade de um leve aumento de área na sua avaliação? Sim, existe uma possibilidade, pelo menos, da manutenção, né, da área ou um leve aumento. A área de arroz no Rio Grande do Sul, Kellen, ela já foi de 1.200.000 hectares e nesta última safra nós cultivamos 930.000 hectares. Então, esta área em queda há bastante tempo, em função da baixa rentabilidade do setor, nós agora, com o mercado melhorando, a abertura aí de novos mercados, mercado internacional valorizando mais o produto, eu posso citar também o aumento do consumo interno, que foi falado, aí da ordem de 5%, né? A paridade com relação ao Mercosul, em função deste câmbio acima de R$5, tudo são fatores para que a gente tenha, então, um valor nominal maior pela saca de arroz. Perfeito, muito bem. Alexandre, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Desejo a vocês uma excelente safra e agradeço pela presença. Volte sempre. Tenho que agradecer o espaço e deixar claro a importância da lavoura arrozeira brasileira, né? Que neste novo normal garantiu a segurança alimentar do povo brasileiro com relação ao arroz. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada a você, Alexandre Velho. Agradeço mais uma vez. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.